Saudações a todos os acadêmicos que estão matriculados na disciplina de Direito Internacional Público e esse vídeo, ele é destinado a continuarmos os nossos estudos acerca dos tratados internacionais. Esse daqui está referente à aula à distância número 2, mas se você olhar no cronograma da disciplina lá do portal do Centro Universitário Farias Brito, ele refere-se às aulas 31 e 32 lá do nosso cronograma, tá certo? A aula passada nós finalizamos nas fases de elaboração dos tratados internacionais. Essa aula nós abrimos o nosso estudo com a incorporação dos tratados internacionais nos ordenamentos jurídicos nacionais. O que é importante eu saber aqui, novamente, aquela classificação que nós vimos a respeito dos tratados curtos e longos, ela vai ser utilizada aqui nessa parte da incorporação. Por quê? Aqueles tratados curtos, porque o tema não é tão discutido a nível internacional, e não é discutido por quê? Porque ele é muito aceito na seara internacional. Então, como não existe tanto óbice dos estados, ele é aprovado de plano. Então, basta a fase internacional. E essa fase internacional ela culmina com a assinatura. Então, basta a celebração desses acordos que eles já passam a ser implementados, tá certo? Nos curtos. Nos longos, a coisa muda de figura. Por quê? Porque tudo vai depender da negociação e vai depender do que a negociação vai escrever ou o que ela vai dispor dentro do acordo internacional. Então, daí a circunstância principal. E aqui, só lembrando, como é um tratado longo, ele vai ter duas fases, a fase internacional e a fase nacional. Na verdade, a incorporação ela se refere às fases nacionais, ou seja, quais são os procedimentos nacionais para eles serem implementados, tá certo? E aí o que acontece? Se você analisar um ou alguns livros de direito internacional público, você vai ver que cada doutrinador ele tem mais ou menos a sua ideia, mas se você compara todos eles, eles têm mais ou menos uma ideia em comum, um denominador comum de como é que deveria ser essa incorporação, tá certo? Contudo, eu faço a ressalva. Na verdade, o que eu indico é, sempre que você tratar sobre a incorporação, analise as constituições dos países. Porque como os países são soberanos, eles podem estabelecer regras próprias. E ele pode mudar um pouquinho essa ideia geral que existe na comunidade internacional ou entre os doutrinadores de direito internacional. Tá certo? Então, sempre analise o que é que a Constituição estabelece. No caso brasileiro, o que é que o procedimento da nossa Constituição estabelece? Na verdade, a Constituição ela vai estabelecer normas gerais e a gente vai ter normas específicas. As normas específicas você vai ver no regimento da Câmara, no regimento do Senado, como é que essa providência perante o Legislativo. Tá certo? Mas como é que a gente procede aqui no Brasil? Uma vez que o chefe de Estado ou a pessoa por ele indicada assina o Tratado Internacional, o Ministério das Relações Exteriores prepara uma mensagem ao Congresso Nacional, assinada pelo chefe do Executivo e é remetida até o Congresso Nacional. No Congresso Nacional ele vai referendar, né? Ele tem que referendar, ele tem que apreciar aquilo ali, porque como vai valer como norma internamente, o Congresso ele tem que fazer a apreciação. Via de regra é aprovado pelo Parlamento, que vai emitir um decreto legislativo. Feito o decreto legislativo, volta ao executivo. O executivo ele faz um procedimento que é chamado de ratificação. Essa ratificação culmina com um decreto presidencial, ou seja, além do decreto legislativo, você ainda tem um decreto presidencial. E aí você passa para a promulgação do texto do Tratado Internacional. Então aí é que finaliza, pelo menos no Brasil, a fase nacional. Seria essa a tramitação nacional dos tratados internacionais aqui no Brasil. O que é que acontece? Por que eu coloquei aqui as particularidades do Brasil? Porque o Brasil, com a emenda, na verdade, a concepção de tratar de uma maneira diferenciada aqueles acordos internacionais
que versem sobre direitos humanos, ela surgiu em um recurso em habeas corpus, número 79.785, oriundo do Rio de Janeiro, que foi julgado no dia 29 de março de 2000, cujo relator era o ministro Sepúlveda Pertence, e um recurso extraordinário, número 466.343-1, de São Paulo, com o ministro Gilmar Mendes. Então, nesse habeas corpus e nesse recurso extraordinário surgiu a ideia de tratar de maneira diferenciada os acordos internacionais que versassem sobre direitos humanos, até que culminou com a emenda constitucional número 45 de 2004, onde hoje em dia já existe, né? Então, os tratados que sejam relacionados ao tema de direitos humanos, eles vão ter uma tramitação diferente, equiparada de emenda constitucional. Se tudo for aprovado como emenda constitucional, ele ingressa no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional. Se ele for aprovado, mas não conseguiu o quórum de emenda, ou não seguiu o procedimento de emenda, ele entra como um tratado normal. E se ele não for aprovado, ele foi desaprovado. Então, é porque realmente gera aí um impasse para essa temática. Tá certo? Mas direitos humanos, geralmente a gente não tem problema em relação a isso. Tá bom? O exemplo da Comunidade Europeia que eu queria deixar para vocês é que vocês analisassem como ficam as normas que são feitas pelo Parlamento Europeu, certo? Hoje em dia existe uma regulamentação diferente. Seria muito bom que vocês pegassem textos ou trabalhos relacionados a isso. Eu vou colocar isso daí como sendo uma tarefinha de casa para vocês. Quem quiser aprimorar, vai ver como exemplo a Comunidade Europeia, como é que está essa interação do Parlamento Europeu na Comunidade Europeia, tá bom? Bem, o nosso tema 9 é a vigência, né? E a vigência ela se separa na vigência nacional e na vigência internacional. Tem muito doutrinador que diz, a vigência é distinta, ele tem a vigência nacional a partir do momento que ele é ratificado. Tem os doutrinadores que dizem que não, que a vigência ela é comum, então só quando ele estiver na esfera internacional que ele começa a valer nacionalmente. Então tem essa primeira discussão, tá certo? A segunda discussão é referente à vigência a nível internacional, porque teria alguns momentos que são destacados. Então cada tratado ele estabelece um momento diferente para a sua vigência. Só lembrando, os tratados curtos basta assinatura. Nos tratados longos, aí nós temos uma discussão maior, porque a vigência pode vir ou a partir da ratificação, ou a partir da sua promulgação a nível nacional, ou do depósito, ou da comunidade, a entidade responsável. Então nós teríamos esses 4 momentos. Então por isso que é a discussão maior, tá certo? Eu pediria que vocês dessem um pouquinho mais de atenção a essa situação, tá bom? Outro tema que seria importante seria as obrigações impostas pelo direito internacional, independente dos tratados internacionais, independente do Estado assinar ou não alguns tratados internacionais. E aí a particularidade do artigo 43 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. O que é que ela diz? Né? A nulidade de um tratado, sua extinção ou denúncia, a retirada de uma das partes ou a suspensão da execução de um tratado em consequência da aplicação da presente convenção ou das disposições do tratado não prejudicarão, de nenhum modo, o dever de um Estado de cumprir qualquer obrigação enunciada no tratado, a qual estaria ele sujeito em virtude do direito internacional, independentemente do tratado. Ou seja, existem determinadas regras, determinadas normas que, pela sua importância, elas podem ser exigidas de qualquer Estado, independente se esse Estado ele firmou o respectivo tratado, certo? Ou seja, ele assinou o respectivo tratado, tá bom? Depois também vocês podem dar uma lidinha sobre isso, que é muito interessante o tema. Próximo tema são as reservas. E a reserva, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nas normas que são aplicáveis, porque tem a resolução 589 da 6ª Assembleia Geral das Nações Unidas, de 12 de janeiro de 52. Tem a própria Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados. Tem a questão da natureza das reservas, o momento em que a reserva pode ser feita, os limites dessas reservas, o procedimento, porque não pode ser feito de qualquer maneira, né? Então já existe uma explicação de como é que é o procedimento dessas reservas,
Eu queria que vocês também dessem uma olhadinha nas espécies de reserva, porque tem reservas de ratificação e declarações interpretativas, para você fazer a diferenciação dessas duas. Continuando o estudo a respeito das reservas, nós temos a aceitação e objeção das reservas, ou seja, assim como o Estado ele pode fazer a reserva e os outros Estados que participam desse mesmo tratado, eles têm que aceitar obrigatoriamente ou eles podem não aceitar. Então, por isso que nós temos o procedimento de aceitação e objeção das reservas feitas. E os efeitos das reservas também. São temas muito interessantes, tá bom? Nosso próximo assunto são as emendas e ou modificações dos tratados internacionais. Mais uma vez, eu peço que vocês analisem com calma a norma aplicável, que são os artigos 39 e 40 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E uma coisa muito importante é você analisar a duplicidade de regimes jurídicos. O que é isso? Porque tem determinados estados que assinaram o tratado original, mas depois alguns desses estados resolvem mudar o tratado, atualizar, fazer uma modificação. Mas digamos que no original tinha 30, os novos são 20. E esses 10 que não concordaram a assinar um novo tratado, como é que fica? Então, por isso que tem a duplicidade de regime. Vai ter um regime novo e um regime antigo. Então é bom que vocês deem uma olhada como é que fica a relação entre os estados, principalmente entre os estados que assinaram o novo tratado e aqueles que não assinaram. Como é que vai ficar a relação entre eles, certo? Por isso que é a problemática da duplicidade de regime jurídico de um determinado tratado, que é referente a essas emendas ou modificações. E, por fim, o nosso último tema é exatamente a denúncia dos tratados, né? Existe uma regulamentação, que é o artigo 56 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Outra particularidade é que não há denúncia de tratados bilaterais, como só existem dois estados e um está denunciando, está deixando, então na realidade aquele tratado está sendo extinto. Só existe denúncia para tratados multilaterais, tá certo? E o tema maior que a gente tem é se a denúncia é aplicada aos direitos humanos, né? Porque tem aquela questão do princípio da proibição de retrocesso. Então, é um tema, de todos eles, é o mais importante que a gente tem, tá certo? Então, é bom que você trate ele com calma. E nós temos também casos de exceção, quando nós temos tratados que cuidam de situação jurídica permanente, né? E aí eles são excepcionais nessa questão em relação à denúncia. No Brasil, o que eu queria que vocês tomassem ou conhecessem melhor é exatamente a autoridade competente para realizar a denúncia dos tratados internacionais. No Brasil, nós temos três posições. Tem a posição de Klaus Bevilacqua, de Ponce de Miranda e de Francisco Rezec. Eu queria que vocês analisassem as três e depois se posicionassem qual das três vocês concordam. Tá certo? Bem, meus caros, esse era aquilo que a gente tinha para completar sobre essa ideia dos tratados internacionais. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês a entenderem melhor os tratados internacionais. Tá certo? Um forte abraço a todos e agradeço aí a atenção, bons estudos.